Olá, colegas, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Denilson Neves, sou investigador de polícia há 23 anos, trabalho na 2ª DT, sou membro da direção da Unipol, a associação que sempre lutou pelo salário mínimo superior. Hoje nós estamos juntos no movimento Juntos Somos Mais Fortes e sou um dos coordenadores do movimento Juntos Somos Mais Fortes. Estou aqui hoje para poder conversar com vocês a respeito de boatos e de informações que surgiram nas redes sociais nessas últimas semanas. Nós estamos sendo bombardeados pelas redes sociais através de boatos, comentários de colegas, comentários de deputados, comentários de figuras públicas a nível nacional a respeito de reajuste salarial, a respeito de reposição salarial, reposição inflacionária. E esses boatos, obviamente, possuem um fundo de verdade. E a gente precisa explicar isso para todos e todas vocês, porque é muito importante que a gente possa ter uma posição firme, clara, e definitiva diante desses boatos. Então, vamos lá falar sobre cada um deles. Desde o mês de agosto, nós assistimos nas redes sociais alguns colegas comentários de que o governo do estado da Bahia iria dar um aumento que iria variar em torno de 15% a 30%. Esse boato acabou deixando a gente meio atônito, querendo saber qual seria o fundo de verdade disso e se de fato o governo estaria propondo algo nesse sentido. Agora, no mês de outubro, assistimos a associação, sindicatos de delegados de Polícia Civil se organizarem e tentar reunião com o governo do estado e com a delegada geral, para tratar desse assunto relacionado a reajuste salarial, reposição salarial e encaminhar essa proposição ao governo do estado, já que matéria de salário que versa sobre remuneração é de ordem e responsabilidade do executivo, então precisa ser emitido essas proposições ao executivo. Nossas perdas inflacionárias hoje transitam na casa dos 37,5% nos últimos 7 anos, onde não foi feita nenhuma reposição inflacionária durante todo esse período. Vamos finalizar o ano de 2021 em uma perda inflacionária que beira a casa dos 40% a 41%. Então, qualquer reajuste que seja feito nessa magnitude teria que ser algo nessa linha. No entanto, os boatos que estão surgindo até o momento é de que a variação de o governo iria dar em torno de 15% a 30%. Mas o que existe, na verdade, de boato, de veracidade, o que existe, na verdade, de informação precisa e concreta diante disso? O que é que está por trás dessas proposições que fazem com que crie um clima de dúvidas no meio da categoria de servidores públicos e principalmente no meio dos policiais civis, especificamente investigadores e investigadoras, escrivães de polícia, peritos e peritas, técnicos e técnicas. O que é que isso pode causar de alvoroço? O que é que isso tem de importância para que a gente possa se debruçar sobre esse assunto? Bem, colegas, é também preciso salientar para todos vocês que existe uma manobra feita pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública de poder ajudar e apoiar os estados que tenham um pacote, que tenham um projeto de combate à criminalidade. Para isso, o governo, através do Ministério, vai disponibilizar 160 milhões de reais aos estados para que esses, através da condição de apresentar
um projeto de combate à criminalidade que seja melhoria das delegacias, melhoria do aparato técnico, construção de novas delegacias e que possa, de alguma maneira, dizer que isso vai servir na luta contra a criminalidade, automaticamente essa verba é passada para a unidade federativa, para o Estado. Então, o governo da Bahia já recebeu algo em torno de quase 40 milhões, né? Vai receber mais um pouco até o final do ano, vai totalizar em torno de 60 milhões. Para nossa surpresa, já em agosto, o governo do Estado da Bahia anuncia que vai fazer um investimento de 83 milhões de reais na área da segurança pública, onde prioritariamente em 46 municípios irá melhorar as condições e reformar as delegacias dessas cidades. É muita coincidência, né? O governo, em março, diz que vai dar os 160, em agosto o governo da Bahia diz que vai fazer essas modificações. Então, é mais um dado para a gente ficar atento no que é que está acontecendo no cenário, nos bastidores, e que se a gente concatenar as ideias, iremos entender todo esse processo que está acontecendo. Espera aí que tem mais coisa. Pois é, como eu disse a vocês, tem mais coisas, né? Nós temos o chamado Consórcio Nordeste. Eu não sei se vocês sabem, mas o Consórcio Nordeste é um grupo de estados do Nordeste, os 9 estados do Nordeste, que se reuniram para construir um consórcio, imaginando que iriam ter resistência na obtenção de verbas, na sua movimentação política e econômica frente ao governo federal. Criaram um consórcio com o intuito de tentar impedir ou diminuir esse tipo de interferência para não prejudicar esses estados. E o Consórcio Nordeste, entre outras coisas do ponto de vista político e econômico, também perceberam que existe uma relação de namoro, praticamente, entre o governo federal e os trabalhadores e trabalhadoras da segurança pública. Então, já começaram a tomar decisões de tentar encantar ou diminuir as arestas que possivelmente podem ocorrer entre os trabalhadores da área da segurança pública e esses governadores de estado. Então, 4 a 5 estados do Consórcio Nordeste já ofereceram reajustes salariais que nada são, né, chamam de reajuste, mas nada são do que reposição inflacionária. Nós não fomos o único estado que não tivemos reposição inflacionária há 7 anos. Né? O STF, quando decidiu em 2019 tirar a obrigatoriedade da reposição inflacionária para o salário dos servidores, todos os governadores praticamente decidiram não fazer isso e a maioria já tem cerca de 6, 7 anos que não repassa a inflação para o salário dos servidores. Então, quando o Consórcio Nordeste toma a iniciativa de fazer um debate, uma discussão, dizendo que está fazendo reajuste salarial, nada mais estão fazendo do que reposição inflacionária. Obviamente que eles já estão decidindo isso em 2021 para fechar o orçamento, para começar a pagar esse reajuste em 2022. Por coincidência, 2022 é ano eleitoral. E aí vocês já começam a entender qual é a manobra que esses governadores estão fazendo frente aos servidores públicos, dizendo que está dando aumento e reajustando o salário, quando na verdade o que eles estão fazendo é algo nada mais, nada menos oportunista, de aproveitar o calendário eleitoral e ofertar a título de reposição inflacionária algo que eles estão denominando como reajuste salarial. Então, de qualquer sorte, esse tipo de movimentação dos governadores vai chegar na Bahia. Já chegou em alguns estados, nós vamos disponibilizar o link de várias matérias abaixo desse vídeo aqui, dizendo para vocês onde é que tem os documentos informando isso, né? Então alguns estados já estão fazendo acordos,
outros estão dizendo que vão pagar algo em torno de 40%, outros de 54%, dividido em 3 vezes, né? Mas vão fazer algum tipo de movimentação. Em 2022 já está batendo na porta, né? Ano eleitoral, nada mais interessante do que fazer algum tipo de mimo para conquistar corações e mentes dos servidores públicos nas suas possibilidades de reeleição. Então, fiquem atentos. Vejam que as coisas vão se organizando e apontando para as verdadeiras intenções que estão ocorrendo no país. Há poucos dias, um deputado estadual que é delegado de polícia no estado de São Paulo vem falando a respeito da certeza absoluta de que agora, no dia 31 de outubro, o governador de São Paulo vai dar aumento salarial aos policiais. A mesma lógica que nós estamos trazendo para raciocinar sobre a Bahia, o consórcio Nordeste, é a mesma coisa para o estado de São Paulo. Veja que o calendário eleitoral impõe a estes dirigentes a necessidade de fazer uma política que possa atender aos desejos mais imediatos dos seus servidores, visto que foi feito ataques profundos na reforma da Previdência, desde 2019, 2020, agora em 2021. O servidor público está tomando pancada na cabeça, nas costas, de tudo que é lado desde esse período, então eles não poderiam finalizar a gestão deles agora, já chegando próximas às eleições, sem fazer algum tipo de agrado para que esse impacto não seja muito forte diante da possibilidade de reeleição do seu campo ou do próprio governador. Então, a manobra está sendo utilizada e nós precisamos ficar muito atentos. Colegas, as coisas vão se afunilando e vão dizendo para a gente o que é que a gente vai querer dizer no final desse vídeo. O boato, que se é que era boato, de que o governo do estado da Bahia provavelmente irá ofertar algum tipo de proposta de melhoria salarial, se é que podemos chamar dessa forma, que nada mais é do que o reajuste inflacionário, acaba de ser uma necessidade que, quando você vai colocar na ponta do lápis, de acordo com o que aponta as agências de que esse ano a inflação termina em torno dos 8,51%, se isso for verdade, somado aos 37,5%, nós vamos para quase 45%, 46% de inflação. O governo não vai oferecer 46% de reajuste, né? Vai oferecer algo como os boatos disseram, entre 15% e 30%. Então, nem repõe a inflação. Aqueles estados que ofereceram 54%, ofereceram dividido de 2 vezes ou 3 vezes. Então, assim, mesmo que esses dirigentes, que esse governador, que outros governadores tentem de alguma forma criar uma relação, querendo passar a ideia para a sociedade, para os trabalhadores e trabalhadoras policiais de que está tendo aumento, a gente precisa ficar atento a esses cálculos, atento a essas propostas e, o mais importante de tudo, não cair no canto da sereia. Essa proposta é a proposta chamada canto de sereia. A gente precisa ficar muito atento diante disso, demasiadamente atento diante disso. E aí a gente quer emitir uma opinião, né, como movimento Juntos Somos Mais Fortes, a respeito disso. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui no Salão Nobre, onde todos os deputados estão reunidos com o governador desde as 14 horas. Ele acabou de dar de primeira mão, dia 31 de outubro, estará nesta casa um projeto para o aumento dos policiais civis, militares e técnicos científicos. E todos os anos consecutivos teremos aumento. Teremos os melhores salários, confirmou de novo, das polícias do Brasil, com exceção de Brasília.
Dia 31 de outubro estará aqui. De primeira mão darei para vocês quanto será o reajuste. O senhor já saiba, cumprindo a palavra, como tenho dito desde o começo, que até outubro saberíamos o reajuste que seria dado para nós. 31 de outubro é o prazo. Estará aqui nesta casa, dando de primeira mão para vocês. Meus nobres, minhas nobres colegas, a nossa situação é tão calamitosa, ela é tão aviltante, seja no que diz respeito às condições de trabalho, a política exercida internamente nos bastidores de assédio moral e sexual, as perseguições, a política de promoção das nossas colegas, a substituição dos delegados estarem indo juntamente com escrivães e investigadores para os interiores do município que não tem quase policial nenhum, e eles somente receber isso, somente eles recebem isso, e que não se faz uma política de aumento do número de policiais nessas unidades para atender ao povo, não sobrecarregar policial, nem colocar em risco sua vida. E vários outros problemas que a gente sabe que nós temos na polícia. O movimento Juntos Somos Mais Fortes não vai se opor a nenhuma política que o governo fizer que venha tratar dessa melhoria. Até porque são políticas de insumos na polícia. E são políticas notórias e simplórias que qualquer governador deve fazer. Melhorar a estrutura física, melhorar a viatura, comprar armamento bélico de qualidade, oferecer aparato técnico de trabalho também, melhorar as estruturas. Tudo isso são coisas corriqueiras que nós podemos denominar como insumos. Nós não vamos nos opor a isso. Da mesma forma que a reposição inflacionária, seja ela parte da inflação ou toda a inflação de todo ano, nós não vamos nos opor diante disso. Porque, como dizia, nós entendemos do movimento Juntos Somos Mais Fortes que a nossa situação é tão calamitosa que isso, sendo ofertado pelo governo, é bem-vindo. Nós queremos, nós aceitamos, não tem problema nenhum. Só que existe algumas questões que a gente precisa levar em consideração diante desse quadro. Foi mostrado aqui ao longo desse vídeo por que está sendo feito isso, da onde está vindo essa verba, quem é que está tomando a iniciativa e a necessidade que esses dirigentes estão enxergando para fazer esse tipo de manobra orçamentária, de manobra salarial para os trabalhadores e as trabalhadoras policiais. E a gente precisa entender que existem algumas coisas que a gente não vai abrir mão e que a gente não vai dialogar, do contrário, nem recuar 1 milímetro sequer. Olá, saudações. Eu sou o Chico Denriara, da Unipol MU. Colegas policiais civis da Bahia. Circula nas redes sociais uma suposta pretensão do governo do estado da Bahia em negociar com um conjunto de servidores públicos um aumento salarial que ficaria em torno de 20% a 30%. Meus colegas, a Unipol MU não coaduna com qualquer pretensão de negociação com o governo do estado da Bahia que não seja a regulamentação do artigo 46, parágrafo 1º da Lei Orgânica da Polícia Civil da Bahia, ou seja, o nosso salário de nível superior. Não vamos cair em nenhum engodo lançado pelo governo do estado para desmobilizar a luta que estamos fazendo através do movimento Juntos Somos Mais Fortes. Vamos permanecer firmes e focados no objetivo pretendido. Salário de nível superior é o que verdadeiramente muda a nossa vida. Um abraço a todos vocês. Tenho que relembrar a todos e todas vocês o que foi que fez esse movimento surgir. Nós, do movimento unificado, lembram do antigo movimento unificado, fazíamos uma luta específica e única do salário de nível superior,
que já foi explicado por diversas formas, né? E que, em resumo, significa a regulamentação do artigo 46, no seu parágrafo 1º, onde o governo do estado da Bahia precisa criar lei que mude o nosso padrão remuneratório dentro do sistema de polícia civil profissional para os cargos de nível superior. Existe cargo dentro da Polícia Civil que está denominado como nível superior, que são os peritos criminais que recebem valores remuneratórios absurdamente diferentes de nós que também somos de nível superior. Então a gente quer que o governador regulamente isso. Isso é a luta pelo salário superior que o Movimento Unificado fazia e que agora quem está fazendo é o movimento Juntos Somos Mais Fortes, que engloba as seguintes entidades: a ACIPOC, a Associação dos Investigadores da Polícia Civil, a EPEB, que é o Sindicato dos Escrivães da Polícia Civil, o SINDIPEP, que é o Sindicato dos Peritos Técnicos ou Peritos Papiloscopistas, o SINDIPOC, que é o nosso sindicato, a entidade maior de luta da nossa Polícia Civil, e a Unipol, que é a associação que o Movimento Unificado acabou se transformando. Essas 5 entidades se reuniram através de uma das propostas fundamentais desse trabalho, dessa luta: a luta pelo salário de nível superior. Se não houvesse essa proposição que nos unificasse, esse movimento não iria existir. Obviamente que, como esse movimento surgiu em 2019, nós tivemos outras pautas importantes que acabamos assimilando para poder fazer a luta, que foi a pauta de luta contra a reforma da Previdência, que aconteceu em 2019 e 2020, com aquela ocupação na ALBA. Depois teve agora, esse ano, a PEC 163, que também ataca a nossa Previdência. A luta contra o assédio moral e sexual, né? A gente tem a luta contra a reforma administrativa que está aí circulando no Brasil inteiro, que é a nossa PEC 32, que vai destruir o serviço público. Para além disso, nós somos a favor de fazer um debate para fazer a reforma da nossa lei orgânica, discutir a carreira única e o ciclo completo de polícia. Essas foram as propostas que fizeram com que a gente se unisse e mantivesse o movimento Juntos Somos Mais Fortes. Mas a principal proposta é o salário de nível superior. Esta é a proposta que nos origina e que dá sentido à existência deste movimento. Existem pautas importantíssimas para a categoria. Pautas como a questão das promoções, a questão da substituição, né? A questão contra o assédio moral, as questões do URV, né? As questões da carga horária que nos é paga através de hora extra e os valores que nos são passados através de hora extra, né? E as diárias. Várias questões nós temos espalhado pela polícia toda. Mas nenhuma dessas proposições são proposições que unificaram e que criaram o movimento Juntos Somos Mais Fortes. Portanto, não são pauta do movimento Juntos Somos Mais Fortes. O movimento Juntos Somos Mais Fortes tem como pauta imediata e única a luta pelo salário mínimo superior. Por fim, essa proposta do reajuste. O governo está fazendo essa proposta de reajuste e isso não é elemento de discussão do movimento Juntos Somos Mais Fortes, não está na pauta e não vamos sentar à mesa com o governo para decidir isso. Isso já é uma proposta dele, baseado em tudo que a gente já falou nesse vídeo aqui, da onde vem, qual a intenção, por que está sendo feito, e não tem nenhum papel do movimento Juntos Somos Mais Fortes reivindicando isso. Se isso for dado pelo governo, se ele ofertar, para além de ser bem-vindo, não foi solicitação do movimento Juntos Somos Mais Fortes. Nós não estamos negociando isso, nós não pedimos isso, isso não é a nossa pauta. Se vier, que venha, é bom, que faz com que muitos policiais ou todos os nossos colegas policiais possam dar uma respirada, né, para fazer correções inflacionárias, já que tudo parece que aumentou de preço de maneira vertiginosa nesses últimos tempos.
Não tem nenhum problema, o movimento Juntos Somos Mais Fortes não vai se opor se o governo quiser dar. Mas o movimento Juntos Somos Mais Fortes não vai reivindicar isso como se fosse uma luta dele. Aliás, o movimento Juntos Somos Mais Fortes não pode se atrever a dizer que isso faz parte da luta dele e que é uma reivindicação dele. Não é. Isso é uma dádiva, ou um presente, ou um entendimento, né, ou uma manobra que o governo do Estado está fazendo perante os policiais. Nós não vamos rejeitar isso. Mas não dá para dizer que é uma conquista do movimento, nem dá para dizer que nós estamos lutando por isso. Pior, não é elemento de pauta para sentarmos na mesa com o governo para decidir se é X ou se é Y. Isso não é a nossa pauta. A nossa pauta é tão somente uma pauta: salário de nível superior e Zé Fini. Não existe outra pauta. O movimento Juntos Somos Mais Fortes não tem outra pauta. A única pauta que irá conclamar os representantes do movimento Juntos Somos Mais Fortes a sentar à mesa com o governador ou com seus representantes é a discussão do salário de nível superior. Nós não vamos roer a corda. O movimento está firme e forte. Todas as entidades e todos os representantes estão muito firmes em dizer isso. Estou falando aqui em nome do movimento porque é um entendimento no movimento. Nenhuma das entidades está no jogo de roer a corda. Nós vamos manter sem recuar 1 milímetro a ideia de negociar com o governo tão somente só o salário de nível superior. Qualquer outra proposta que queira tergiversar, desviar o foco da gente, pode ser interpretada como uma movimentação de traição da categoria. Seria um movimento das entidades indo para a traição da categoria. O que o movimento vai fazer, tem dito e não tem recuado 1 milímetro, é de discutir com o governo tão somente só o salário nível superior. Se ele quer dar reposição salarial, que venha. Muito obrigado. Se ele está querendo melhorar as condições das regiões, das delegacias, que venha. Muito obrigado. Mas nós não vamos abrir mão por 30 moedas e o nosso objetivo fundamental, que é o salário nível superior. E melhor, nós não vamos propalar aos 4 cantos dessa Bahia que qualquer coisa que não seja o salário nível superior é conquista desse movimento, porque não é. Foi provado através dos argumentos anteriores, pelos textos que vocês vão ver no link abaixo, pelas notícias de que tudo que está sendo orquestrado pelo governo já está pré-definido pelo governo, não existe nenhuma negociação com entidade alguma, não é fruto de nenhuma movimentação da classe trabalhadora policial, é tão somente só uma manobra e um artifício ou uma dedicação do governo do Estado. Muito obrigado, governador, se isso acontecer, mas nós não vamos sentar à mesa para discutir isso. Nós vamos sentar à mesa tão somente só para discutir a regulamentação do artigo 46, seu parágrafo 1º. Esse é o espírito, essa é a proposta do movimento Juntos Somos Mais Fortes. E nós estamos aqui dando essa certeza para todos vocês que nossa luta não vai parar, não vai recuar. Pode vir a proposta, a reposição inflacionária, quem quiser que o governo queira dar. Nós não vamos recuar 1 milímetro. Nossas movimentações, nossas lutas vão continuar dura e cada vez mais radical em dizer para o governo: sente para discutir conosco sobre o salário de nível superior, porque é isso que nos interessa agora. É isso que vai dar a gente a credibilidade e a crença de querer discutir qualquer outra coisa que o governo queira. Qualquer outra coisa, mas antes tem que resolver o problema da gente sobre o salário nível superior. Essa é a posição do movimento e é nessa pegada, é nessa ideia, é nesse pique que o movimento Juntos Somos Mais Fortes está reunido e organizado para fazer essa luta junto com vocês. A gente precisa que nossos colegas não recuem também. Não pensem que o simples fato do afago na cabeça e o tapinha nas costas é suficiente para resolver a nossa situação. Não será suficiente. O governo pode dar aumento ou reposição de 60%. Não resolve o nosso problema se isso não for regulamentado em lei.
É preciso ser regulamentado, reconhecendo nossa função como função de nível superior, para estarmos numa tabela salarial muito parecida ou igual à do perito criminal. Se não for isso, mais nada para a gente interessa. O resto vai ser só resto. E isso o movimento Juntos Somos Mais Fortes está muito firme, contando com a participação de vocês, a aguerrividade de vocês, para que essa luta não pare um só. Portanto, vamos seguir em frente, vamos juntos, unidos, lutando como uma coluna de guerra, porque só assim nós seremos vitoriosos na integralidade dessa luta. Por isso que a gente sempre tem que dizer, juntos somos mais fortes. Polícia Civil, juntos somos mais fortes. Obrigado a todos vocês pela atenção.